capítulo 25 do livro de Jó, diz assim: E interveio Bildade, o suíte, e disse: O senhorio e o temor estão com ele. Ele faz paz em suas alturas. Tem porventura número os seus exércitos? E sobre quem não está a sua luz? Como, pois, se justificará o homem para com Deus? E como seria puro o que nasce de mulher? Eis que nem mesmo a lua é resplandecente, nem as estrelas são puras diante dos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O capítulo 25 vai falar sobre um discurso de um cenário visto pelos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles olhavam a situação de Jó e eles não estendiam a mão para Jó. Mas, pelo contrário, eles julgavam aquele cenário que Jó estava enfrentando. Quando os nossos olhos, eles começam a ver aquilo que a nossa carne está pedindo, nós entendemos que aquele cenário é o cenário absoluto daquilo que nós julgamos ser o correto ou não. Quando nós olhamos um homem cheio de riquezas, com uma estrutura maravilhosa, com um caminho reto, um caminho perfeito, nós olhamos o Senhor e entendemos que estamos no caminho certo. E quando Jó se depara com as palavras dos seus amigos, Jó entende que alguns relatam sobre o arrependimento e os outros o comparam como verme. E quando Jó recebe essa palavra e essa informação, dizendo Bildade que o homem é um verme, ele entende que ele recebe aquela palavra para ele olhar para si e entender a sua real identidade. A identidade que nós temos para o homem talvez não seja a mesma identidade que nós temos em Deus. Quando a nossa identidade em Deus, ela procede para o caminho de propósito, pela fé, nós sabemos que o homem, ele pode ser justificado. Mas os amigos de Bildade não enxergavam, os amigos de Jó, como Bildade, não enxergavam dessa maneira. Eles enxergavam aquela situação como sendo uma situação envergonhosa, uma situação onde Jó deveria buscar a Deus, onde Jó deveria clamar ao Senhor para obter as respostas sobre aquele cenário que ele estava passando. Porém, Jó entendia que o Senhor, ele ordena todos os principados, potestades, as trevas e a luz. E Jó entendia que se o Senhor estava mandando trevas para ele, é porque Jó precisava passar pelo tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele é precioso e há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Há tempo de sofrer, mas há tempo de se regozijar. E quando Jó lembra das palavras que ele aprendera com o Espírito de Deus, porque o Senhor, ele ensina para nós. O Senhor, ele estende as mãos para as nossas vidas, para que nós possamos compreender que ele é a prioridade sobre nós.
Devemos entender quem é Deus e devemos entender que Deus, ele age da forma que ele quer. Deus, ele levanta, ele abate, Deus, ele é o nosso Pai. E quantas vezes nós precisamos entender que o Senhor, ele olha o nosso coração. O Senhor, ele nos justifica por quem nós somos. O Senhor, ele nos justifica por aquilo que nós somos. E nós somos filhos do Senhor quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos seguir os caminhos de Yeshua, libertando, curando, transformando, sarando, salvando, ajudando. As nossas ações dizem muito quem nós somos. E quando nós entramos em concordância com o Espírito de Deus, o Senhor começa a mover em nós. E diante da palavra que sai da boca do Senhor, nós somos justificados. E o mais interessante dessa história é entender que Jó, ele foi fiel ao Senhor. Jó, ele se comportou de maneira fiel, mesmo com o seu sofrimento, mesmo com as suas lágrimas, mesmo com a sua dor. Jó sabia que o deserto tem um fim. Jó entendia que, assim como o Senhor, ele retirou o povo de Israel do Egito para colocar no deserto e retirou o povo do deserto para a terra prometida. Jó sabia que o comportamento dele deveria ser em direção ao céu e não aos seus amigos. Quantas vezes damos ouvidos a quem não conhece a nossa dor? Quantas vezes damos ouvido a quem não conhece os nossos passos, não conhece a nossa intimidade com o Senhor? Quantas vezes damos ouvidos àqueles que têm palavras negativas para nós? Quantas vezes damos ouvidos àqueles que não querem nos ajudar, mas sim atrapalhar as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos objetivos? Precisamos compreender que o Senhor, ele nos quer bem. E o Senhor, ele tem o melhor para nós. Mas precisamos aguardar o tempo do Senhor. E aguardar o tempo do Senhor, muitas vezes parece ser dolorido, mas porque o Senhor quer tirar toda a impureza de dentro de nós. Tudo aquilo que nós não enxergamos. Jó, ele começou a enxergar quem realmente eram seus amigos. Jó entendeu que o nível espiritual onde ele estava muito acima do que aquelas pessoas. Jó entendia que quem não estende a mão para ele não é digno de pertencer à caminhada dele. Jó, ele viu com seus próprios olhos o que estava dentro do coração dos seus amigos. E muitas vezes Deus, ele nos deixa abatidos, humilhados para saber onde está o coração dos nossos amigos, onde está o coração dos nossos familiares, onde está o coração daqueles que nos dizem que nos amam, que nos querem bem, aonde está o coração. Por isso o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes ele nos engana porque nós queremos as coisas deste mundo, mas esquecemos as coisas do Senhor. E quando nós focamos as coisas do Senhor, nós entendemos o quão o Senhor é maravilhoso e o quão esperar no Senhor traz paz para nossas almas. Porque muitas vezes queremos fazer no nosso jeito, no nosso processo, da nossa maneira, e sai sempre errado, porque o Senhor é perfeito. E nós somos pecadores, carecemos da misericórdia e da bondade do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida com paz, alegria, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.